Bem-vindos. Hoje nós vamos dar início agora à nossa aula de planejamento estratégico, nossa aula 2, né, em que a gente vai analisar hoje a escola do design. A bibliografia de referência é um artigo de Carlos Alberto Gonçalves, professor da UFMG, foi meu professor também, né, a análise de um alinhamento estratégico a partir da combinação das FOFAs com os FCs, né, FOFAs, forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, e FCs fatores chaves de sucesso, né, revista de administração da FACES, né, FACES da FUMEC, um dos primeiros volumes, volume 1, número 2, o artigo é de 2002, e, claro, livro do nosso Mintzberg, Elstrand e Lempel. A gente vai estudar a escola do design e a formulação da estratégia como processo de concepção, capítulo 2 do Safari da estratégia. Então, como não poderia deixar de ser, hoje nós vamos trabalhar com a escola do design e a estruturação, a concepção da estratégia como processo de estruturação entre forças internas e forças externas da organização. Tá? A escola do design, ela é uma das escolas mais influentes e mais tradicionais no processo de formulação da estratégia, porque é considerada a escola do SWOT. Todo mundo que estudou o básico da administração, ou já teve algum contato prévio com a administração, né, em algum momento teve o contato com a análise SWOT, de forças, fraquezas, oportunidades, ameaças. Então, essa é uma escola que se ancora muito na análise SWOT do ambiente interno e do ambiente externo para a concepção da estratégia como uma forma de estruturação e equalização da estratégia organizacional a partir das pressões externas e das possibilidades, capacidades e recursos internos, né? Então, pelo fato de ser uma escola pautada fortemente na análise SWOT, é uma escola, perdão, é uma escola que propõe um modelo de estruturação de estratégias que é muito aceito. É a ideia de um olho dentro da empresa e outro olho fora, né? Então, ela propõe uma formulação que busca, num primeiro momento, analisar, identificar e analisar as condições do ambiente externo da organização, como a gente já viu na última aula, né, do pensamento estratégico. O processo de concepção da estratégia parte desse entendimento aguçado que você possui do mercado onde você atua, né? Então, identificar as condições ambientais, né, que permeiam o setor, vai analisar as condições internas da organização e assim a gente vai atingir uma adequação entre essas capacidades internas e possibilidades externas. Então, basicamente, é um processo que é relativamente simples, porque é um processo de criatividade, é um processo mais orgânico, né, de concepção da estratégia, em que você sempre está analisando e compreendendo o que está acontecendo lá fora e tentando ajustar organizacionalmente as suas estruturas, né, e os seus processos para atender esses estímulos externos, né? Então, a escola do design é a união entre qualificações e oportunidades que posicionam a empresa dentro do seu ambiente, né? Então, a gente está falando de oportunidades, de ameaças, né? Strengths, weakness, opportunities and threats, né? Então, aqui a gente está falando da possibilidade de uma equalização, de um equilíbrio entre o que a organização oferece e o que o mercado demanda, né? Entre aquilo que a organização traz de resposta e o que o mercado demanda que a empresa tenha ou apresente para que ela se torne competitiva, né? A origem da escola do design ela é atribuída a dois teóricos, né, muito tradicionais da administração, que é Philip Selznick e Alfred Chandler, né? E por isso ela tem lastro, né, na literatura da gestão estratégica, com muitas referências e citações a esse processo de concepção de uma forma mais criativa, né? Feita de uma maneira de cima para baixo, top-down, a partir dos estrategistas da organização e a partir da capacidade de leituras dele do ambiente externo e das capacidades internas. O modelo da escola segue o fluxo que está apresentado aí na tela para vocês, tá? Então, eu vou começar na primeira linha, tá bom? Na primeira linha, na linha no canto superior esquerdo, tá bom? Então, eu vou analisar. De um lado, do lado de cima, a gente tem a avaliação externa, tá? O que é a avaliação externa ou auditoria externa? É você levantar informações e conhecimentos sobre como está o ambiente externo da organização. Embaixo está a avaliação interna, né? Que é a avaliação externa é como está o mercado. A avaliação interna é como está a organização, tá bom? Então, na avaliação externa, você vê quais são as pressões advindas do mercado, da política, do meio ambiente, né? Da legislação de meio ambiente, da questão da ecologia, né? Ambiental.
a gente tem questões da sociedade, a gente tem questões relacionadas à economia, à tecnologia, todas essas trazendo pressões para a sua empresa, né? E na avaliação interna a gente tem pessoas, recursos, objetivos, a organização no seu cotidiano, no seu dia a dia. E quanto melhor a capacidade de você fazer uma avaliação do ambiente externo e uma avaliação do ambiente interno, melhor a sua capacidade de compreender a sua possibilidade, né, de responder adequadamente a esses estímulos do mercado. Porque a avaliação externa vai te dar ameaças e oportunidades do ambiente, enquanto que a avaliação interna vai te dar as forças e as fraquezas. Olha aí o SWOT aparecendo, tá bom? Então, qual que é a equalização nossa? Como que as nossas forças e fraquezas respondem às ameaças e oportunidades do ambiente? Né? Das ameaças e oportunidades, a gente vai achar os chamados fatores chaves de sucesso. Os fatores chaves de sucesso, né, vão ser aqueles fatores aos quais é atribuída a possibilidade de ser considerado competitivo e bem aceito no mercado, gerando retornos, né, interessantes para os acionistas, né, interessantes para os donos. Então, fatores-chave de sucesso são todas aquelas características, aquelas competências essenciais, aquelas competências, né, que a organização precisa desenvolver para ser considerada uma empresa competitiva, uma empresa interessante dentro daquele mercado. Então, o fator-chave de sucesso vai apresentar o que a empresa precisa ter para ela alcançar um patamar adequado dentro daquele mercado. Do outro lado, né, as forças e fraquezas das organizações vão mostrar para a gente quais são as competências que a organização possui, né? Então, são as competências distintivas que a gente vai chamar, né? As competências que fazem com que uma organização ela apresente certas características e possua certa identidade. Então, se eu atuo, por exemplo, em uma loja de produtos geek, por exemplo, eu vendo quadrinhos, eu vendo mangás, eu vendo bonecos de action figure, né? Se eu vendo, por exemplo, acessórios, camisas estampadas e por aí vai, né? Existem algumas competências que o mercado pede, como, por exemplo, o visual, como, por exemplo, a inserção dentro de uma cultura, um vendedor que tenha um alinhamento, que conheça da cultura pop, né, dessa cultura de quadrinhos e coisas geek, para atender adequadamente o meu consumidor, uma política de fidelidade, porque eu saiba quem são esses consumidores e eu tenha ofertas acessíveis para eles, e do outro lado eu tenho as competências que eu tenho, né? Então, de um lado, o mercado te fala o que você precisa ter, de outro lado, você identifica o que você é. E a criação da estratégia é o momento da junção desses dois elementos, né? Do que você precisa ser para o que você é. E a criação da estratégia vai te dar essa mudança guiada ou essa mudança orientada de forma que você crie linhas de ação para que você consiga se desenvolver dentro do que você precisa ser, aproveitando o que você já é. Ok? Fortalecendo o que você já é, que é bom, né? E resolvendo os problemas advindos de coisas que você não é, mas precisa ser. Então, a linha de ação vai ser muito derivada do confronto do que é pedido que você seja para o que de fato você é. Né? E a criação da estratégia é esse momento de concepção, essa concepção desse direcionamento, para onde nós devemos ir, em que nós devemos investir, no que precisamos nos transformar. Né? Então, a criação da estratégia vai levar a um brainstorming, né? A uma chuva de ideias. Né? E essa chuva de ideias vai gerar uma série de ideias, de possibilidades, né? O exercício criativo vai te permitir gerar várias ideias, e dentre essas ideias, você vai avaliar e vai escolher aquelas que são mais interessantes para você implementar. Só que desde o momento da concepção da estratégia até a avaliação da escolha, você é influenciado, enquanto estrategista, por dois fatores. O primeiro deles, aí em cima, é o de valores gerenciais. O que são valores gerenciais? Valores como tradição, como disciplina, valores conservadores, como meritocracia, né, como individualidade, individualismo, né, egoísmo, valores como alteridade, talvez, né, querer fazer bem ao outro, empatia, né? Então, dependendo do estilo do gestor, ou seja, dos valores que ele possui,
isso vai impactar tanto a capacidade dele de gerar ideias, quanto a capacidade dele de escolher, né? Quanto a propensão dele de escolher aquelas que ele vai enxergar como mais interessante. Então, a gente pode dizer que o momento da criação de estratégia não é um momento puramente racional, não é um momento de puro raciocínio, mas sim é um momento de escolha em que a essência subjetiva do indivíduo, a história de vida dele, os valores, aquilo que ele carrega como certo e errado, aquilo vai trazer uma carga para o momento da escolha e da concepção da estratégia. Além disso, existe também o fator da pressão externa, não é só o que ele acha, é o que a sociedade acha também, né? E aí eu vou dar um exemplo bem tranquilo de entender, tá bom? Imagina que o meu gestor, nesse caso específico aqui, é um gestor que ele vende cosméticos, tá? Ele vende cosméticos, ele tem loja de cosméticos, vende multimarcas, ele tem a lojinha com as atendentes dele, vende cosméticos, vende várias marcas, ele vende MAC, Avon, Natura, enfim, eu não conheço muitas marcas, né? Ele vende Quem Disse Berenice, vamos supor que ele vende várias marcas, ele vende Boticário, enfim, não sei nem se pode, porque na realidade tem os contratos de franquia e tal, mas vamos supor que ele vende. Aí, de repente, ele, como tem um valor gerencial muito forte, né? Ele vai ver, por exemplo, a propaganda de Dia dos Pais, recente agora de uma marca em que um dos pais escolhidos para representar é um homem trans, né? E ele vai falar: essa marca eu não quero mais vender. Isso é um valor gerencial dele, né? Só que aí entra o outro fator, o que a sociedade pensa a respeito disso, que aí entra a questão da responsabilidade social. Quando a sociedade percebe que a marca sofre ameaça de boicote de alas conservadoras, né, da sociedade, né, quando a sociedade em geral, o público percebe, muitas pessoas se mobilizam para aí sim, agora que está dizendo que é para boicotar, a gente vai comprar muito dessa marca. E aí esse gestor escolhe não vender dessa marca. E ele vai receber uma chuva de clientes pedindo aquela marca. Entendeu? E aí entra o conflito dos valores gerenciais e responsabilidade social. Ele não vai ter para vender e vai escolher uma estratégia errada em função dos valores gerenciais, né? E o conflito dos valores dele com os valores sociais, com os valores de responsabilidade social. Então, da mesma forma como a gente está falando de opinião pública, a gente pode estar falando, por exemplo, de importância de apoio de inclusão, diversidade, a gente pode estar falando de defesa de agendas ecologicamente corretas, né? De investimento em inclusão das pessoas e desenvolvimento de uma vida mais saudável, enfim, são inúmeras as possibilidades, né? Mas aí a gente é contraposto, de um lado, da subjetividade do indivíduo, daquele estrategista, e a subjetividade coletiva, ou seja, a cultura, a sociedade, né? Os arranjos da sociedade, de lutas feministas, de lutas de minorias, né? Então, quando ele vai perceber esse tipo de situação, ele vai avaliar e vai escolher a estratégia dele, né? E se ele for um gestor inteligente, ele vai levar em consideração tanto os valores dele quanto a responsabilidade social para ele tomar a melhor decisão. Já que vai vender muito, está na hora de eu vender ou está na hora de eu não vender? E aí, se ele for um gestor inteligente, o que ele vai levar em consideração? Ele vai levar em consideração que o mercado e o capital não tem religião, não tem cor, não tem sexo. Dinheiro é dinheiro. Dinheiro gosta de render. Dinheiro gosta de circular. Né? Dinheiro é democrático nesse sentido. Dinheiro ele inclui todo mundo, desde que haja poder aquisitivo para tal. O dinheiro só exclui quem não tem dinheiro. Tá? Então, quem tem dinheiro tende a continuar acumulando nessa sociedade estruturada de forma capitalista. E aí ele vai escolher e avaliar e vai implementar as melhores estratégias considerando o resultado desejável pela organização. E a partir dessa implementação, começa um novo ciclo. Por quê? Porque após um tempo da implementação da estratégia, ele tem que fazer de novo a avaliação externa e a avaliação interna para saber se de fato ele está com a estratégia adequada, né, para a estrutura do mercado que existe e para os fatores-chave de sucesso que são desejáveis para que ele alcance resultados positivos em termos de competitividade, em termos de resultado financeiro para a organização onde ele atua.
ok? Então, esse modelo, ele mostra para a gente a importância da calibração do ambiente externo com o ambiente interno a partir da análise SWOT. A partir da análise SWOT, ok? Então, uma vez determinadas estratégias, né, alternativas, que são basicamente essas estratégias criadas e que merecem ser avaliadas e escolhidas, via de regra, os filtros que envolvem esse momento de avaliação e escolha da estratégia são 4, né? E quais são esses filtros? O filtro da consistência, o filtro da consonância, o filtro da vantagem e o filtro da viabilidade. O que é o filtro da consistência? O filtro da consistência é que, uma vez delimitada qual é a orientação estratégica de uma organização, né, a estratégia ela deve indicar claramente, de forma consistente, né, qual o caminho que a organização vai seguir. Né? Ou seja, essa estratégia ela tem que ser recebida pelas pessoas e tem que fazer sentido. Né? É consistente, então a gente sabe exatamente para que direcionamento a gente tem que ir. Então a estratégia ela tem que ser capaz de fixar um horizonte de onde a gente quer chegar. Okay? Se é uma estratégia que é abstrata demais ou genérica demais, pode levar a gente para qualquer lugar. É uma estratégia que tende a não ter muita consistência, então ela tende a ficar retida pelo filtro. Né? Então, para que eu vou fazer isso se eu não sei onde é que eu vou chegar? Né? O segundo filtro é o filtro da consonância. Nesse filtro da consonância, a gente tem que compreender que essa estratégia é coerente com aquilo que o mercado demanda, né? Com aquilo que o mercado demanda para que a empresa responda, né? E assim consiga se tornar mais competitiva. Então, toda estratégia tem que ser capaz de responder os estímulos externos. Tem que ser capaz de responder os estímulos do mercado e de que forma que o mercado pressiona a organização para alcançar resultados. O terceiro filtro, o filtro da vantagem, é que essa estratégia, de fato, deve ajudar a empresa a obter resultados melhores. Como? Agregando valor para o cliente, né? Permitindo que a organização se torne mais eficiente, né? Mais barata, mais econômica, permitindo que a organização melhore a qualidade da sua oferta. Então, a percepção de valor tem que estar muito tangível, tem que estar muito aparente para todas as pessoas, de forma que não haja dúvidas de que aquela estratégia, né, ela traz um retorno interessante para a organização, né, em termos tangíveis e intangíveis, ok? E, por fim, a viabilidade. É uma estratégia que não pode agregar no longo prazo prejuízos, que não pode comprometer ou sobrecarregar recursos, ou que de alguma forma não cria prejuízos para o ambiente externo, né? Não cria efeitos colaterais como poluição, como prejuízo de populações vulneráveis, populações ribeirinhas, né? Ou cria prejuízo para populações indígenas, né? Então isso aí não pode criar efeitos colaterais externos, ou como nós chamamos, externalidades. Né? Não pode criar externalidades negativas, nem pode comprometer os recursos da empresa de forma que ela não consiga manter isso de forma perene ou no longo prazo. Okay? Então tem que ser uma coisa que não sobrecarrega a organização de forma a deixá-la comprometida com a sua proposta de valor. Uma vez passado a estratégia por esses 4 filtros, fica mais fácil a gente definir quais são aquelas estratégias que geram valor e criam sustentabilidade, né? Que são factíveis, que são críveis com a realidade da empresa. Porque, de um lado, fixa um horizonte de até onde a gente quer chegar. Por outro, dá uma resposta adequada para aquilo que a gente precisa. Gera valor para a organização e não nos compromete. Uma vez que a gente passa por esses 4 filtros, a gente consegue encontrar a factibilidade dessa estratégia para ser implementada na organização. Ok? Quais são as premissas, então, da Escola do Design? A Escola do Design tem algumas premissas, né? Ou algumas características, né, que vão estar sendo atribuídas especificamente a essa escola. Primeiro, é que a formulação da estratégia é um processo deliberado. E o que é um processo deliberado? É um processo que acontece antes da realidade. Então, eu planejo agora pensando em 2021. Esse vídeo está sendo gravado, essa aula está sendo gravada em 2020, então eu penso agora pensando em 2021. Por isso que a gente fala que é uma estratégia deliberada. Não é uma coisa que eu estou fazendo de forma responsiva, né? É uma coisa que eu estou fazendo a priori, eu estou fazendo antes que aconteçam os eventos sociais
né, que vão caracterizar a minha implementação. Então, um processo deliberado de um pensamento consciente que demanda estudo, que demanda uma análise, que demanda uma leitura do ambiente e faz com que eu conceba essa estratégia e antes de tudo acontecer, eu já sistematizo essa estratégia, deliberando, né, de forma consciente como nós vamos fazer, ok? A segunda premissa é que a responsabilidade dessa percepção e o controle dessa estratégia normalmente é de quem está na função de administração, né? São os executivos, os altos executivos, né? Os estrategistas. Então é muito concentrado, a estratégia é muito concentrada no topo da organização. A estratégia é muito concentrada naqueles que detêm o maior poder decisório e o maior poder gerencial dentro da organização, tá? A terceira premissa é que o modelo da formulação da estratégia ele vai ser sempre mantido simples e informal. Simples e informal por quê? Porque é uma coisa que ela é deliberada na cabeça do estrategista. Então, é um tipo de fluxo de planejamento que ele se adequa muito bem a organizações com estrutura simples, que é o gestor e algumas pessoas, né? Que é o gestor e aqueles que respondem abaixo. Então, a estratégia fica muito na cabeça do gestor, que coordena a sua implementação diretamente, né? Então, por isso que a gente fala que a estratégia ela é muito mantida de uma forma simples e informal. E as estratégias, elas se engessam. Por que isso? Porque imagina que é uma pessoa só, né? Ela define o jeito dela de agir. Aí todo dia ela muda esse jeito dela de agir, né? O fato de ser uma linha principal gera coerência. Então eu estou buscando isso, o meu padrão de conduta vai ser XYZ e eu não vou me desviar desse foco. Então a estratégia acaba sendo única, rígida, sob medida, a partir desse processo deliberado. Então eu concebi a estratégia antes do ciclo administrativo, eu estruturei o meu pensamento, eu mantive a estratégia simples e eu vou criar uma coerência dentro dessa linha de ação, né? E o design ele vai se tornar completo, né, quando essas estratégias vão parecer formuladas com uma perspectiva, como nós pensamos. Então, a gente absorve essa estratégia como uma forma de pensar. E a gente acaba direcionando a nossa estratégia a partir dessa perspectiva que a gente adota. E a estratégia, então, vai ser explícita, simples e vai ser comunicada para toda a organização para que todo mundo esteja no mesmo passo. Então, tenha em mente essa figura do gestor que está diretamente envolvido com as operações, ele conhece, ele vai implementar essa estratégia, que é simples, que está muito bem delimitada na cabeça dele, que vai ser feita a priori em função desse estudo do ambiente, pensando em responder esses estímulos. Ok? Então, só depois que a estratégia está completamente formulada, ela vai ser implementada sob supervisão e controle desse estrategista. Então, é um processo que deriva e demanda muito da capacidade do estrategista de criar. Deriva muito da capacidade do estrategista de ser aquele que vai conceber uma estratégia para a organização, né? E como que ele vai fazer essa análise do ambiente externo? A gente tem alguns modelos, né? A gente tem alguns modelos que a gente vai utilizar. Então, eu vou apresentar alguns para vocês. Da análise do macroambiente externo, análise do microambiente externo e alguma coisa sobre a análise do ambiente interno, né? Se alguém tiver alguma dúvida a respeito do assunto, eu tenho 2 aulas gravadas sobre isso, né, sobre a análise do ambiente externo, uma sobre a análise do ambiente externo e outra sobre a análise do ambiente interno. É uma disciplina lá do 7º período, tá? Da disciplina Gestão e Análise Estratégica. São as aulas 2 e 3, tá? Em cada uma delas eu exploro com profundidade a análise do ambiente externo e a análise do ambiente interno. Mas vamos conhecer alguns modelos de análise do ambiente, até porque nós vamos aplicar no nosso planejamento estratégico. O primeiro desses modelos é o modelo diamante de Porter. Veja a figura desse diamante real aí que eu trouxe para vocês embaixo do título do diamante de Porter. Imagina que você está olhando esse diamante de cima. A imagem que você vai ver é desse mosaico que você está presenciando. Por isso que chama modelo diamante, né? Porque ele traz para a gente uma certa, uma metáfora, né? De uma certa formato, né? Do modelo parece muito que a gente está olhando um diamante de cima. O que esse modelo diamante de Porter ele traz para a gente? Ele traz para a gente a capacidade de um ambiente de ser atrativo, né? E de potencializar o ambiente de uma organização, a atuação de uma organização. Ele é composto por 4 fatores, tá?
de cima para baixo. Estrutura, estratégia e rivalidade de empresas, né? Aqui a gente está falando de concorrência. O ambiente onde você está atuando tem uma concorrência muito acirrada? Qual é a estrutura desse mercado? Né? Qual é a estrutura de empresas que atuam dentro desse mercado? Existem grandes players, grandes competidores, né? Ou é um mercado mais difuso? A rivalidade é muito acirrada ou é pouco acirrada? Né? O ambiente é favorável em função da baixa competição? Ou ele é um ambiente ameaçador em função da alta competição? O segundo fator, para a esquerda agora, tá? Condições de demanda. Condição de demanda. Existe uma demanda muito bem atendida ou uma demanda que não é muito bem atendida aqui? Como que é a condição de demanda desse produto que eu ofereço, da demanda dessa oferta que eu tenho a oferecer? Né? Então, quando a gente está falando aqui agora da perspectiva da condição de demanda, a gente está falando do nível de aceitação, né, do mercado em relação à minha oferta, o quanto que a minha aceitação, o quanto que a minha oferta vai ser absorvida por esse mercado. Tá bom? O terceiro fator, agora lá embaixo, setores industriais correlatos e de apoio, tá? Setores industriais correlatos de apoio diz respeito à estrutura de apoio que eu posso ter. Eu tenho outras empresas correlatas que podem ajudar a complementar a minha oferta. Eu tenho prestadores de serviço que vão, dentro de uma dinâmica de mercado, me ajudar a entregar a oferta com qualidade a um preço razoável, né? E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Muitas multinacionais, né, quando chegam, por exemplo, no norte de Minas, elas encontram problemas de ordem inacreditáveis para a gente, né? Elas encontram problema de falta de técnico de informática, elas encontram problema de falta de apoio especializado para suporte e manutenção de máquinas, né? Elas encontram dificuldade de acesso a fornecedores, né? Então tem problema de transporte em função da difícil acessibilidade de fornecedores, né? Então, os setores industriais correlatos de apoio é muito importante para garantir que a cadeia de produtividade da empresa se mantenha barata e competitiva, né? Uma vez que a empresa está isolada do centro onde ela costuma produzir, isolada de fornecedores, isolada de prestadores de serviço, né? Longe, distante, talvez o mercado não seja tão interessante nesse sentido. E o terceiro elemento são as condições de fatores de produção. Os principais fatores de produção na economia clássica são terra, trabalho e capital. Terra, trabalho e capital, então, envolve custo da terra, né? Custo do espaço, né? Dos materiais, custo do capital, ou seja, acesso a capital barato, e custo do trabalho, que segue a regra de função de oferta e demanda. Se é uma empresa altamente tecnológica e de inovação, é uma empresa que demanda pesquisadores. Pesquisadores é um tipo de mão de obra altamente qualificado. Então, se uma empresa vai para o norte de Minas para desenvolver tecnologia e pesquisa, por exemplo, né, ela vai encontrar dificuldade que nós não temos muitos doutores, muitos pesquisadores capazes de desenvolver essas novas tecnologias. E como a oferta desses trabalhadores é baixa, o custo, né, o preço desses trabalhadores é mais alto. Então, o custo da mão de obra ela fica mais alto em função da escassez da oferta desse tipo de profissional. Agora, se for uma empresa que tem uma oferta, que tem um trabalho, um cotidiano, um dia a dia, procedimentos que são simples, que qualquer pessoa sem muita formação consegue fazer, né? Então aí ela já tem um ambiente mais interessante em lugares em que a escolaridade é mais baixa, né? Em função da escolaridade ser baixa e a oferta de mão de obra ser muito abundante, de pessoas querendo trabalho de baixo valor agregado, né? Ou seja, aceitando receber, né, para trabalhar em coisas de pouco valor agregado, que demanda pouco estudo, como a oferta de trabalho é muito grande, o preço desse trabalho tende a cair para o mínimo, né? Então, a remuneração média, ela reduz em função da grande oferta que se tem, né, de mão de obra disponível. Então, aí é mais interessante para a empresa, né, se instalar nesse lugar onde o desemprego é alto e a oferta de trabalho é alta. Então, é comum que algumas regiões sejam mais atrativas para empresas de alto valor agregado e tecnológico, mas não sejam atrativas para empresas de baixo valor agregado. Por isso, eventualmente, que em países mais desenvolvidos, em que a mão de obra é altamente qualificada,
ficam as empresas com maior inovação tecnológica e desenvolvimento, e para países emergentes, como é o caso do Brasil, né, que tem ainda uma grande população com baixa qualificação, que as empresas com etapas finais de processo de produção se instalem, empresas de montagem, empresas, né, com as últimas etapas, empresas de produtos que são beneficiados com poucas etapas complexas, né, produção de commodities, principalmente matéria-prima, tecido, né, coisas mais simples de produzir acabam sendo delegadas para cá. E assim a gente vai fazendo a divisão espacial de acordo com a atratividade do ambiente. Então, o modelo de Porter, o que ele mede? Um diamante de Porter, o que ele mede? Ele mede a receptividade do ambiente para aquela empresa. Ele não mede a capacidade da empresa de se adaptar àquele ambiente. Ele mede a capacidade daquele ambiente de potencializar o recebimento da empresa, fazendo com que ela alcance melhores resultados estratégicos. Okay? Então, esse é o primeiro modelo, o modelo diamante. O segundo modelo, né, a segunda análise que a gente vai propor, é a análise, agora sim, do macroambiente externo. O que é um macroambiente externo? O macroambiente externo, ele é a análise das macrovariáveis que vão compor o ambiente, né, social, demográfico, econômico, por aí vai, né, com as macroforças estruturais da sociedade que vão impactar a empresa de forma unilateral. E o que isso significa? Significa que a força da cultura é contraposta à empresa, mas a empresa não tem capacidade de responder a essa força mudando sozinha a cultura. Então, o exemplo que eu dou, né, é um exemplo que eu costumo dar, é de um jogo de xadrez. No jogo de xadrez, você tem dois elementos, o tabuleiro das casas pretas e brancas, e você tem as peças, que são o peão, o bispo, a rainha, a torre, o cavalo, o rei, né? Então você vai ter esses elementos, as peças e o tabuleiro. Nas peças, a gente consegue mexer, enquanto estrategistas. No tabuleiro, não. As casas vão continuar lá. Né? Então, o que é o macroambiente externo? É o tabuleiro. Então, você é influenciado por essas variáveis, mas você sozinho não consegue influenciá-las de volta. Você não consegue interagir com essas variáveis, porque elas são muito macroestruturais. E quais são essas forças? Aqui a gente pode estar falando das forças culturais, das forças sociais, né? Das forças demográficas, né? Que a gente tem as forças sociais, faixa etária, sexo, distribuição de moradia, né? Fatores como IDH, a gente considera dentro das forças sociais. Forças culturais diz respeito aos valores, às crenças ritualísticas, ou como as pessoas pensam, né? O que elas consideram aceitável, o que não é. Forças políticas e jurídicas dizem respeito a leis, né, a políticas públicas do governo que visam fomentar determinadas atividades econômicas, né, e desestimular outras. Forças econômicas diz respeito à recessão, câmbio, né, taxa de juros, né, nível de desemprego, tudo isso, produtividade, né, dentro do setor econômico onde você atua. Então, são forças macroestruturais que vão te impactar em função do contexto que você está. Né? Além de forças ecológicas, né, que a gente está falando de meio ambiente, da natureza, e de forças tecnológicas, que é uma das mais importantes. É a disponibilidade, acesso à tecnologia, né, inovações existentes e disponíveis dentro do mercado. Né? Então, todas essas forças, elas são dinâmicas e, ao mesmo tempo, são globais. Né? Então, você é influenciado dentro de um contexto de hipercompetição, né? Você é influenciado pela dinâmica dessas variáveis. Então, por exemplo, até fevereiro desse ano a gente tinha uma configuração da economia. Com a pandemia, que é uma força ecológica, que é uma força da natureza, né? Agora a gente tem outra configuração de sociedade. Então você não tem como fazer, enquanto empresa, você não tem como sozinho fazer alguma coisa a respeito do coronavírus, né? Então a força que te impacta e influencia de forma unilateral. Então, você fazer essa análise das oito, né, das 6 macro forças estruturais, né, é interessante para você entender o contexto em que você está inserido. Em seguida, vem a análise do microambiente. Então, se você primeiro analisou o tabuleiro, agora você analisa as peças. Agora é o momento de você analisar as peças. Né? E quem são essas peças? São chamados players de mercado. Quem são os
players de mercado. Os players de mercado são aqueles agentes nos quais você interage dentro da dinâmica competitiva do negócio, né? Então, aqui a gente está falando, primeiramente, né, a gente tem a linha, né, da cadeia, né, de geração de valor, e a gente tem a linha horizontal, né, a linha horizontal é a na qual a gente consegue gerar o valor, e a linha vertical é aquela que vai constituir as nossas ameaças. Então, tanto nas ameaças quanto na geração de valor, a gente é permeado por um mesmo agente, que é a concorrência. A sua capacidade de gerar valor e o seu nível de ameaça derivam da atuação dos seus concorrentes, né? Por isso que a gente fala que o concorrente ele tem uma centralidade dentro do modelo das forças de Porter, né? Das 5 forças, aqui eu estou apresentando a sexta para vocês, tá? Via de regra, as 5 forças são ameaça de novos entrantes, concorrência, ameaça de produtos substitutos, poder de barganha do fornecedor e poder de barganha dos clientes, né? Recentemente entrou o governo, a gente já vai entrar nessa discussão. Vamos de um por um. O que é o poder de barganha do fornecedor? O poder de barganha do fornecedor é a capacidade que o seu fornecedor tem de conseguir forçar, né, ele conseguir instituir o preço que ele deseja na relação, né, dentro da cadeia de suprimentos. Ele conseguir impor o preço que ele deseja. Então, o poder de barganha diz respeito a quantos fornecedores eu tenho, quantos fornecedores são hábeis de me entregar a minha matéria-prima, né, o meu insumo, dentro da especificação que eu busco a um preço razoável, qual é a estrutura de competição e concorrência dentro do meu mercado fornecedor, né? E isso vai trazer para a gente a perspectiva de que quanto maior o poder de barganha do fornecedor, mais restrito eu fico na minha capacidade de gerar valor. Ok? Mas ainda existem controvérsias, porque, por exemplo, o modelo just-in-time do toyotismo, ele preconiza que, via de regra, você tem um fornecedor. E esse um fornecedor tem uma relação muito bem arquitetada e estruturada com você. De forma que esse fornecedor consegue te entregar com qualidade dentro da sua estratégia, né, com preço ajustado, que é a remuneração da exclusividade. Né? O fato dele abaixar o preço é a sua remuneração pela exclusividade. Né? Então, existem controvérsias. Então, existem configurações em que um fornecedor único, né, é interessante, no caso do modelo just-in-time, mas, via de regra, o poder de barganha do fornecedor, quanto menor for, mais interessante para você, porque te dá mais margem, né, para você abaixar o preço dos seus insumos e assim ser mais competitivo, ser mais econômico. Né? A estrutura da concorrência também é outra variável que vai impactar a sua capacidade de gerar valor, porque quanto maior a concorrência, né, menor a sua capacidade de venda, né, menor a sua capacidade de... maior precisa ser sua capacidade de competir e de agregar valor. Então, dificulta, a concorrência dificulta, né, a obtenção de resultados. E o outro elemento, né, é o poder de barganha dos clientes. Né? E aqui a gente está falando se um cliente tem a capacidade de impor o preço que ele deseja pagar. Então, quando que o cliente tem muito poder de barganha? Quando você encara uma concorrência muito grande, né? Quando tem muitas possibilidades de pessoas que podem oferecer os produtos para o cliente. Então, ele tem um poder de barganha, ele tem a capacidade de reduzir seu preço. Então, de um lado, o poder de barganha do fornecedor impacta a capacidade de aumentar o preço do insumo, e do outro lado, o cliente reduzir o preço de venda. Então, o ideal seja, no mercado que tem baixo poder, o fornecedor tem baixo poder de barganha e o cliente tem baixo poder de barganha e existe uma baixa concorrência, aí nós estamos falando de um mercado que é muito interessante, que é muito atrativo para empresas do setor. Tá? Já na linha vertical, né, além da concorrência, que eu já expliquei, a gente tem a ameaça de novos entrantes. E aqui a ameaça de novos entrantes diz respeito à estrutura do próprio mercado. É um mercado fácil para que novas pessoas entrem? Por exemplo, o mercado de açaí, o mercado de lanches. Tem muita barreira de mercado? Barreira legal, barreira tecnológica, barreira de investimento? Ou será que com R$ 2.000 eu consigo fazer o meu carrinho de hambúrguer e já começo a vender? Né? Ou já faço o meu quiosque de açaí? Né? Pelo fato de ter poucas barreiras de mercado, né, ou coisas que dificultam a entrada de novos entrantes, né, um mercado muito aberto ele pode ser ameaçador
porque ele vai estar o tempo todo sob o risco e a vulnerabilidade de entrar em novos players, aumentando a concorrência e dificultando, né, a sua operação. Então, aqui, qualquer coisa que possa servir como barreira, como patentes, como legislação, isso ajuda. Isso ajuda a empresa a ela garantir uma certa reserva de mercado e assim alcançar melhores resultados, né? E o último elemento são ameaças de produtos substitutos, né? Esses produtos substitutos, eles colocam um teto para um teto de preço para a sua oferta. Por quê? Porque o consumidor ele está disposto a pagar pelo seu produto até um determinado valor. Uma vez que o seu produto ultrapassou esse valor, ele tende a substituir por outro produto, outra oferta, que eventualmente, não que vai atender 100% da necessidade, mas vai atender em algum nível, né, 40%, 50%, 60%, a necessidade desejada. Então aqui, por exemplo, eu troco o lanche pela pizza. Então eu vou pagar até determinado valor. Se passar desse valor, para mim eu já prefiro uma pizza. Entende? Então, assim, a gente está falando de produtos substitutos, né? Aqueles que impõem um certo teto para o seu produto. E o último elemento aqui, a gente está falando de governo. Por quê? Porque hoje as empresas elas adotam muito o que a gente chama de estratégia de não mercado. O que é a corrupção contemporânea hoje do governo, quando a gente vê? Quando a gente vê um governante, um político, né, sendo pego com a boca na botija em termos de propina, via de regra, quem paga propina é um empresário, é alguém, algum agente econômico que vai oferir alguma vantagem em função dessa propina. Então, muitas empresas investem no governo, em termos de propina, em termos de corrupção, para ter privilégio em licitação, para ter privilégio em compras públicas, para ter acesso a legislações mais benevolentes, com incentivos fiscais, né? Vão financiar partidos políticos. Então, uma parte hoje da literatura, ela meio que questiona se o fator governo e política, ela está no macroambiente ou no microambiente. Porque se a gente considera que o governo ele é composto por pessoas, essas pessoas têm agência, e essas pessoas são suscetíveis de receber dinheiro para privilegiar empresas, né? Então, na realidade, a gente está falando de um player de mercado. A gente não está falando especificamente de uma macro força. A gente está falando de um player, né? Então, escândalos, por exemplo, da Lava Jato, né? Escândalos como esse mostram para a gente o quanto que a interação entre empresários, né, e governo, ela é estruturada para garantir vantagens, né, de competição para as empresas, reserva de mercado. A empresa, em vez de competir com as outras, ela vai lutar junto do governo para que ela tenha privilégios. Então, em vez da empresa se tornar mais competitiva, ela financia o governo para que o governo torne o ambiente mais amigável para ela, né? Então, em vez de ser uma estratégia competitiva, uma estratégia de mercado, a gente chama de estratégia de não mercado. Na realidade, é intervir no mercado por meio do governo, garantindo condições melhores. Então, se você entende que a estratégia de não mercado é uma realidade das organizações, então você pode considerar o governo como uma sexta força de porta, tá bom? Como uma sexta força dentro desse modelo que impacta a capacidade do ambiente externo de ser atrativo ou não para o negócio. Okay? Então você vai avaliar, sim, de um lado, política, tecnologia, ver se o cenário está adequado para você, e de outro lado você vai analisar os players, ou como que esses agentes eles se intercalam. Então, se lá no macroambiente externo a força influenciava você e você não tinha como responder de volta, aqui no microambiente externo, você interage cotidianamente com esses players e você tem a capacidade de não só de ser influenciado por eles, mas também de influenciá-los de volta. Então aqui é a via de mão dupla, ok? E na análise do ambiente interno, né, que é a terceira etapa, né, aqui a gente vai identificar os nossos recursos estratégicos da organização. Recursos tangíveis como maquinário, veículos, infraestrutura, prédio, equipamentos, materiais, tudo isso a gente vai analisar. Recursos intangíveis a gente também vai avaliar. Cultura organizacional, valor da marca, reputação, né? Engajamento, clima organizacional, tudo isso a gente vai analisar. Né? O que a gente tem de tão importante, que é intangível, um conhecimento superior, uma rotina, uma prática, né? Um hábito, que é muito importante para a empresa, para gerar valor. A gente vai analisar todos os nossos recursos tangíveis e intangíveis e vai ver o que dentro desses recursos,
gera valor para a gente e constitui o que a gente vai chamar de força, né? E o que naqueles recursos que não vai ser tão importante ou não vai ser tão determinante para gerar valor para a organização. Então, primeiro a gente identifica esses recursos. Em seguida, a gente identifica as capacidades organizacionais. O que são essas capacidades organizacionais? Né? É a potência, o potencial que aquela organização apresenta de responder bem aos estímulos externos. Por exemplo, é um ambiente aberto, é um ambiente com aprendizado, é um ambiente com diálogo fluido, é um ambiente com condições de aprendizado, é um ambiente com condições de uma mudança, né? É um ambiente que apresenta práticas e táticas, né, cotidianas que trazem valor, ou seja, tem uma capacidade de adaptação, né? Tem uma capacidade de absorver conhecimentos, tem capacidade de inovar, né? Então, essas capacidades da empresa, ou seja, o potencial que a organização tem, né? São essas capacidades que podem gerar valor, que trazem um potencial estratégico para a organização. E identificar também as competências essenciais. Não só as competências distintivas, mas também as essenciais. As competências distintivas são as que eu possuo. As essenciais são aquelas que o mercado quer. Ok? Então, as competências essenciais, né, identificar essas competências essenciais que constituem valor para o negócio, mostra para a gente que a gente precisa, então, fazer a equalização do que é a competência que a gente já possui e a competência que é necessária para o negócio. Ok? Então, é aí que a gente vai fazer esse trabalho de equalização. O que a gente precisa e o que a gente tem, né? Em termos de recursos, capacidades e competências, características que definem o nosso negócio, né? E a partir daí é que você começa, então, finalmente, a montar o seu modelo SWOT, né? Sua análise SWOT. Então, você tem as forças, as fraquezas, oportunidades e ameaças, e aí você vai fazer a análise cruzada. Quais são os recursos que constituem forças? Quais são as fraquezas relacionadas às capacidades? Quais são as fraquezas relacionadas às competências? Quais são as fraquezas relacionadas a recursos? Quais são as forças relacionadas a capacidades, recursos e competências? Né? Quais são as oportunidades do cenário externo que você identificou? Né? E quais são as ameaças também desse ambiente externo que você identificou? E aí você vai responder 4 perguntas fundamentais da análise cruzada do modelo SWOT. A primeira delas é essa, da sua fraqueza à sua oportunidade. Né? Como suas fraquezas levam à perda de oportunidades? Né? Ou como suas fraquezas fazem com que haja desperdício, né, de oportunidades? Né? E aí, a segunda linha é, entre o cruzamento das forças e das oportunidades, como suas forças podem auxiliar ou podem potencializar a sua capacidade de aproveitar as oportunidades. Né? A terceira pergunta é da interseção de forças com ameaças. Né? Na realidade está aí como fraquezas e ameaças, a terceira linha, a terceira pergunta. Né? Então, a interseção de fraquezas com ameaças. Como as suas fraquezas te expõem ainda mais às suas ameaças? Né? E, por fim, forças e ameaças, como suas forças ajudam a neutralizar as ameaças. Uma vez que você tem várias ameaças e várias forças, cabe agora você fazer esse exercício intelectual a priori, que é o preconizado pela escola do design. Né? Nesse exercício a priori, então, é o seu exercício intelectual de conceber de forma deliberada a estratégia e, a partir daí, né, do mais arrojado para o mais conservador, se você quer uma estratégia mais defensiva ou uma estratégia mais ofensiva, você vai delimitando o que é interessante para você a partir dos filtros que a gente analisou na aula hoje. E aí você vai implementar essas estratégias, né, comunicar essas estratégias, mantendo elas simples, mas dando um norte para a empresa, dando um direcionamento estratégico, uma linha de chegada, né, de uma forma interessante para a organização, para ela alcançar os seus resultados. Né? Então, é isso que vai ser preconizado pela escola do design. Então, vamos fazer algumas considerações sobre a escola do design. Quais são os limites da escola do design? Tá? Aí existem algumas condições nas quais a escola do design é aplicável. A primeira delas é quando uma única pessoa, lembra, a escola do design depende muito do estrategista, né? Quando uma única pessoa é capaz de lidar com essas informações relevantes de forma satisfatória, ou seja, ela tem capacidade de receber essas informações, de sistematizar essas informações, utilizar essas informações e assim aplicar essas informações, né?
quando essa única pessoa também é capaz de ter conhecimento detalhado e íntimo da situação intra-organizacional e fora da organização. Tá? Ou seja, quando a pessoa tem uma capacidade perceptiva boa sobre o que está acontecendo dentro da organização e fora da organização. Né? Também é uma estratégia que é útil quando a situação é estável. Se o ambiente ele é muito instável, ele é muito dinâmico, as condições mudam o tempo todo e uma pessoa só não é capaz de acompanhar. Então, é uma estratégia que funciona melhor se o ambiente se mantém estável e previsível dentro do processo estratégico. E a organização, ela precisa estar preparada para ter uma linha principal de ação. Ou seja, não ter a capacidade, a versatilidade de transitar entre várias estratégias. Ela escolhe uma e vai. E é exatamente isso que vai levar, né, essas condições que vão levar às críticas, né, às limitações da escola do design. A primeira crítica, né, é exatamente essa separação entre o pensamento e a ação. Né? O Mintzberg, né, ele entende que a estratégia ela acontece também no momento da implementação. Não é só uma questão de primeiro você pensa e depois você faz. Enquanto você faz, você também está gerando respostas e está gerando estratégias. Então, o fato de você separar ação e pensamento traz muitas limitações para a estratégia, porque você acaba seguindo caminhos que não são os mais adequados, né, e que se fazem necessários em função das mudanças do ambiente. Né? Então, a segunda crítica é que a estratégia aqui é vista como uma criatividade e não como aprendizado, ou seja, deriva aí do seu exercício mental de ver forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, e daí você tirar a estratégia, né? Em vez de ser um trabalho mais de tentar aprender com o ambiente, aprender com o cotidiano, aprender com as rotinas, né? Então aqui a estratégia ela é muito ancorada na criatividade. Essa concepção a priorística da estratégia também não vai acompanhar a dinâmica do mercado, então você precisa de uma capacidade responsiva, uma capacidade de resposta conforme as coisas vão acontecendo. Né? A premissa de que a estrutura vai acompanhar a estratégia também é falha. Você não pode simplesmente delimitar uma estratégia e pronto, a organização se adapta a isso. Muitas organizações são engessadas pela sua estrutura burocrática, são engessadas pela sua história, né? São engessadas pela sua história, pela dinâmica dos agentes que compõem, pela cultura. Então, a organização ela não parte do zero. O interessante da estratégia é partir do que já tem. Não só ficar concebendo, agora nós vamos para cá, agora nós vamos para cá. Não, é você partir já de uma história, de algo consistente com a organização, né? E o fato da escola do design funcionar apenas em ambientes estáveis, o que a pandemia mostra para a gente que simplesmente não existe um ambiente estável, né, na estrita concepção do termo, não existe ambiente estritamente estável, né, então já mostra para a gente um caráter meio de ficção, né, e essa comunicação da estratégia meio que engessa os agentes, porque uma vez que você cria uma perspectiva, uma percepção de que um caminho a ser seguido é um só e é aquele, você meio que engessa a cabeça das pessoas, você reforça para as pessoas, é para lá que a gente vai, e eventualmente, se você precisar mudar de rumo, você vai encarar resistência, porque as pessoas já estão condicionadas a pensar que o direcionamento é aquele que foi dado antes. Né? Então, o fato de você ter uma comunicação de uma estratégia única e simples, engessa também a cabeça dos agentes. E por fim, né, é que esse viés da produção da informação externa vai impactar a formulação. O fato da estratégia derivar da cabeça de um agente, de uma pessoa só, né, de um estrategista, faz com que a organização ela tenha as mesmas limitações que são as limitações desse estrategista. Então, quanto mais limitado, quanto menos capacitado esse estrategista for, menor também a capacidade da organização de gerar estratégias. Porque aqui a gente não está recorrendo à pluralidade dos agentes, né? A gente não está recorrendo a todo mundo que está envolvido no processo da gestão e do dia a dia. A gente está concentrando em uma pessoa só. Então, se essa uma pessoa erra, toda a organização erra. Então, aí são os riscos, né, da crítica, né, da escola do design. Mas, via de regra, a escola do design ela ainda tem sido muito aproveitada para organizações que possuem estruturas simples, organizações familiares e organizações que são pautadas mesmo por essa relação entre dono e funcionários. Tá? Então, é uma escola que ainda representa a realidade de uma boa parte das empresas brasileiras. Tá? E por isso, o modelo SWOT, né, a análise SWOT, ela é tão importante, né, e tão influente dentro do cenário dos estudos estratégicos. Ok? Bom, e aí agora entra um exercício, né, sobre possibilidades de dúvidas, né, e também de exercício de ações, de atividades.
Uma vez que você está inserido dentro de um ambiente, se você está trabalhando no ambiente ou se você está atuando dentro de um determinado setor ou segmento, a proposta que se faz é que você, primeiro, ensaie uma análise do macroambiente externo sobre aquelas coisas que impactam a sua empresa. Faz uma análise também do microambiente. Quem são seus concorrentes? Como é que seus concorrentes atuam? Quem são os seus fornecedores? Quais são os seus clientes? Né? Se existem muitas barreiras de entrada, né? Se existem produtos substitutos. Faz essa análise. Depois você faz uma análise do ambiente interno também. Faz uma análise do ambiente, dos seus recursos, das suas capacidades, das suas competências, das suas características enquanto, né, organização, das características da sua organização, daquilo pelo qual a sua organização é reconhecida. E aí você modula o seu SWOT, daí você tenta extrair possíveis linhas de ação. E aí você passa pelos filtros, vê o que você acha interessante fazer para a sua organização, sugira para o gestor, entra em contato com a gestão, participe das discussões, mostra interesse. Mostra que você está buscando aprender sobre o mercado e buscando melhorar para a organização. É um excelente exercício para começar a mostrar que você tem um envolvimento, sim, e um potencial estratégico dentro da organização. Ok? Bom, o que eu tinha para apresentar era isso, e agora iniciam-se, né, as dúvidas, perguntas, debates e discussões. Eu agradeço e a gente encerra a gravação por aqui.